Salve, salve família Arena, salve, salve areneiros e areneiras. Hoje, iniciando na verdade esse vídeo, é um quadro no canal, basicamente um quadro opinativo, né? Geralmente eu faço muita notícia, falo, dou minha opinião nas lives, mas eu vou estrear esse quadro que é um quadro mais direcionado, né? É um quadro de mais conversas entre eu e vocês sobre temas diversos sobre Vitória. Hoje, no quadro Precisamos Conversar, vamos conversar sobre esse jogo entre Vitória e Jacuipense, além, fazendo uma extrapolação, falando sobre o Campeonato Baiano como um todo. Afinal de contas, chegamos na fase decisiva, quando realmente será definido quem será o campeão, né? Acho que o jogo de hoje foi o jogo de hoje, o jogo de ontem, né, na verdade, foi um jogo pautado muito pela expulsão, né? Pelo contexto da expulsão. Até os 15 minutos, o Vitória consegue abrir o placar muito cedo, né? Diferente do que vinha acontecendo nas últimas partidas. É aquilo que eu falava em pré-jogos, em lives, que o Vitória, em jogos como esse, precisava abrir o placar cedo para poder evitar justamente a pressão, evitar a ansiedade, evitar o nervosismo de não ter aberto o placar. Então, assim, pelo fato do Vitória ter aberto o placar cedo, o jogo se desenharia muito mais confortável para o Vitória. Só que a expulsão com 15 minutos acaba mudando completamente o plano tático que o Jair Vitória tinha desenvolvido. Até os 15, o Vitória, quando tinha posse de bola, tinha espaço para poder criar. Mateuzinho ensaiava uma boa partida. O trio de ataque, ainda faltando os encaixes naturais de um começo de jogo, conseguia encontrar alternativas. O Matheus Silva era uma opção muito saudável pelo lado direito, muito viável. Só que a expulsão muda completamente o contexto. Vitória precisa abandonar a ideia de 3 zagueiros, já que Kaique não entrou em campo para ser volante, entrou em campo para ser um zagueiro pelo lado direito. O Vitória precisa mudar a sua ideia de 3 zagueiros para 2 linhas de 4, com o Renato Kaiser à frente. E aí passa a mostrar, a sofrer com mais posse de bola da Jacuipense, mas ainda assim a Jacuipense tinha volume de jogo. A Jacuipense tinha mais posse de bola, natural, esperado. Só que ainda assim a Jacuipense não agredia, não era um time ofensivo, não era um time que botava Lucas Arcanjo para trabalhar. Embora teve a bola na trave no final da primeira etapa. Mas o Vitória não conseguia atacar. E quando você tem um jogo decisivo em casa, embora a diferença do adversário seja grande, quando você não consegue atacar, você invariavelmente vai sofrer. E o Vitória sofreu muito. No segundo tempo, a tônica se mantém. O Vitória saca o Matheus Silva numa ideia de defender mais com o Edenilson, depois saca o Matheusinho com a ideia também de defender mais com o Matheus Silva, com o Jamerson. Mas o time do Vitória foi um time que teve dificuldade, não conseguiu fazer transição, e a Jacuipense conseguiu fazer o gol, né? Conseguiu fazer aquilo que queria, que era no mínimo um empate, no mínimo levar o empate e por consequência também levar para pênaltis. Nos pênaltis, na cobrança de decisão, na decisão por pênaltis, Lucas Arcanjo cresce enormemente. Foi aquele goleiro que fechou, deu um tapa de pelica na cara de muitos daqueles que criticavam o Lucas Arcanjo por não defender pênalti, por não ser o goleiro salvador, e Lucas Arcanjo hoje foi tudo aquilo. Pegou 2 pênaltis, se sagrou como o melhor em campo de forma absoluta, e Vitória consegue a vaga grande final. Vaga essa que acabou sendo merecida pelo contexto, né? O time de Jair Ventura, o Vitória comandado por Jair Ventura, foi um time que disputou 4 partidas, perdeu apenas uma, que foi justamente o clássico aqui no Barradão, venceu o Galícia, venceu o Bahia de Feira, venceu a Juazeirense sem tomar gol, foram 7 jogos sem levar gol, e o primeiro gol que efetivamente levou no Campeonato Baiano sob o comando de Jair Ventura foi hoje, além do Bavi também, né? Então assim, com Jair Ventura o time do Vitória era muito dominante, mas o time de Rodrigo não foi tão dominante, e acabou, no final das contas, se aproveitando muito pouco do time, né?
time foi praticamente esfacelado, emprestado, desmontado, colocado em outros lugares. Ficou basicamente o Yuri Senna, o Jean, o Edenilson, o Zé Breno. De resto, os jogadores têm saído ou têm tido poucas oportunidades, além do Pablo também, que foi relacionado hoje, né? O restante tem sido emprestados, alocados, dispensados, enfim. Então, assim, o retrato no final, e aí eu falo isso antes da grande final, do time sub-23 que se queria se aproveitar alguém, se queria dar novas oportunidades, daqueles que já eram jogadores profissionais que tinham contrato, que vieram para cá para tentar dar uma sobrevida, ninguém sobreviveu. Felipe Vieira saiu, o Dudu Miraíma saiu, o Felipe Cardoso saiu. Dos jogadores da base que pela primeira vez tiveram sequência, acho que a gente conseguiu aproveitar bem algumas peças, poderia ter aproveitado mais o Luiz Miguel, mas no final das contas o saldo acabou sendo positivo. E o custo para se revelar, entre aspas, o Edenilson, o Zé Breno e o Yuri Senna acabou sendo uma primeira fase instável e custou justamente o mando de campo da final. Essa discussão da final do Bavi ser em mando único, acho que é uma discussão que não sei se vai ter tanto resultado assim, porque afinal de contas o regulamento acabou já foi feito lá em dezembro, já foi debatido e todo mundo já sabia o que ia acontecer. Acho que o pleito de Fábio Mota é um pleito até certo ponto positivo, mas não sei se vai ter o efeito prático. Só que geralmente o Fábio Mota não entra em briga que ele não tem a possibilidade de ganhar. Se ele vai propor ofício, é porque existe alguma possibilidade de ganhar, mas vamos ver como é que vai ser o andamento dessa história e o resultado desse ofício, e como o Bahia vai receber, como o Ministério Público vai receber, como a polícia vai receber. Mas tudo isso a gente vai saber ao longo da semana. Mas acho que fica muito claro nesse campeonato baiano e projetando para o brasileiro que o Vitória precisa de reforço, precisa de contratações, que é um time que na hora que mais precisou se recorreu às peças do banco e não funcionou, não deu certo, e que se não contratar vai passar muito sufoco projetando um campeonato brasileiro. Mas isso é papo para outro quadro, para outro vídeo, para outra situação. Quero saber de você agora. Além de você ter deixado o seu like, obviamente, você ter comentado se você gosta desse formato, do novo quadro do canal, do Precisamos Conversar sobre. E hoje a gente precisou conversar a respeito de Campeonato Baiano. Mais para frente pode ser que seja um vídeo semanal, ou um vídeo, sei lá, a cada 2 dias. Enfim, ainda vou ver qual vai ser se eu vou fazer todo dia, enfim, isso aí vai ficar projetado para o futuro. Mas você gosta desse tipo de vídeo? Você curte esse tipo de vídeo? Então comenta aí, eu quero saber de você. E aproveitando, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha, hypa, espalha o link do Arena. E é isso aí, meu povo. Até a próxima. Fui.